eu gostaria de lhes falar um pouco acerca de alguns aspectos que marcam o Domingo de Ramos. Hoje é Domingo de Ramos. E antes de falar sobre o Domingo de Ramos, eu quero lhes ensinar duas palavras gregas. Palavras parecidas, Renato, e que servem de signo para aquilo que eu vou dizer hoje à noite. A primeira palavra é mimesis, a segunda é minemesis. Mimesis e minemesis. Como vocês sabem, essas palavras são muito parecidas, não é? Mas mimesis é imitar, minemesis é lembrar. Daí é que vem a palavra mimetismo. Mimetismo é imitação. E daí vem os métodos mnemônicos, que são de memorização. Mimesis é copiar, imitar. Minemesis é lembrar. Eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas em relação a Cristo. A gente tem que fazer imitação de Cristo. A gente tem que reproduzir Cristo. Eu quero que vocês fiquem. Não, vocês vão ficar. Olha, o Domingo de Ramos é domingo de ouvir barulho de criança. Senta aí que eu vou explicar. Domingo de Ramos é o domingo de ouvir barulho de crianças. Vou explicar a vocês, as professoras ficam preocupadas com, e os pais também, né, com as crianças correndo, brincando, mas vocês não lembram que foi no Domingo de Ramos que os fariseus disseram assim: olha, manda calar a boca desses meninos, porque eles estão dizendo hosana, hosana ao que vem em nome do Senhor. E os fariseus disseram: eles não podem dizer isso, eles estão falando de você. Aí sabe o que é que Jesus disse? Karina, Jesus não é muito daquela coisa assim do politicamente correto e tal. Os fariseus chegam para Jesus na entrada de Jerusalém e pede para que ele, Jesus, repreenda as crianças que vêm dizendo coisas acerca dele. E Jesus olha para os fariseus e diz: olha, alguém tem que calar a boca aqui, mas quem tem que calar a boca são vocês, porque vocês estão esquecidos do que está escrito: da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste perfeito louvor. Então é isso, são os meninos, são as crianças de peito, suscitando perfeito louvor. Essas coisas. Então, as crianças ficam aqui, isso é mimesis e minemesis. Isso é imitação e é memória. Mas então eu tenho uma longa história para contar. Eu vou tentar ser breve, eu preciso correr durante aproximadamente 2000 anos em 5 minutos. Vamos lá. O livro de Gênesis está dividido em 2 blocos. O que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que conta a pré-história de toda a humanidade. Do capítulo 12 em diante, o que se lê ali é a pré-história do povo de Israel. É a história dos patriarcas. Você tem que lembrar que Moisés está contando essa história muitos e muitos séculos, milênios depois delas terem se dado. Então, ele tem por objetivo dizer ao povo de Israel que saíra da terra do Egito. Esse é o contexto. O povo de Israel havia saído da terra do Egito e Moisés quer dizer para eles qual é a história deles como povo. Então ele conta primeiro a pré-história da humanidade. E ali você tem a criação, a queda, a história do dilúvio, da Torre de Babel. Tudo isso acontece até o capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 12 é o chamado de Abraão. Agora já não é a pré-história de toda a humanidade, é a pré-história do povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó. E o livro de Gênesis termina, Sérgio, se você lembra bem, com Jacó, que é levado por seu filho José e os seus outros irmãos para o Egito. Quando o livro de Êxodo começa,
eles estão lá no Egito já faz 400 anos, não é? Tudo bem. Só que eu tenho um detalhe, João. Esse detalhe é importante, e eu quero chamar a atenção só para ele em relação ao livro de Gênesis. É que Abraão vivia uma ironia e uma contradição. A palavra Abraão, Avraham, significa pai exaltado. Ele era um pai exaltado sem filhos. Já pensou, o cara se chama pai, mas não tem filho? Sei lá. O pai dele deu esse nome a ele, mas ele vivia essa grande contradição. O seu nome significa pai exaltado, mas ele não tem filhos. Depois a situação piora, porque ele que se chamava Avraham, significa pai exaltado, passa a ser chamado Avraham. Ele se chamava de Abrão, que era pai exaltado, e passa a se chamar Abraão, que significa pai de multidão. Mas mesmo assim, sem filhos. Finalmente ele tem um filho com a sua escrava Agar, que se chama Ismael. Depois ele tem um outro filho, que se chama Isaque, com sua esposa Sara. Ele amava a Sara, amava Isaque. E todos vocês lembram daquele episódio em que Deus pede que Abraão sacrifique a vida de seu próprio filho, Isaque. Abraão pega o seu filho, leva para cima de uma montanha, amarra a criança numa pedra e está pronto para sacrificá-lo, quando ele ouve uma voz que diz: não faças isso, não toques a criança, não lhe faça nenhum mal, porque agora eu sei que tu temes a Deus e obedece a sua voz. Beleza, foi isso que aconteceu no livro de Gênesis. Tudo bem. Muito tempo se passa. Abraão e os seus filhos vivem em peregrinação. Depois que o povo de Israel sai do Egito, eles voltam a serem peregrinos. Daí, Djalma, a palavra hebreu. A palavra hebreu significa aquele que não tem lugar certo, aquele que anda, que é andarilho, que não tem parada. Vem do verbo reburu, que significa perder-se, caminhar-se. Por isso é que o hebreu é o estrangeiro, é o peregrino, é aquele que não encontra a sua terra. Mas eles chegam a Canaã e entram em Canaã já depois de Moisés, sob a liderança de Josué. E lá eles se estabelecem, vem toda aquela fase dos juízes de Israel. Depois dos juízes de Israel, vem um período, e outro dia lembramos sobre isso aqui na igreja, quando o povo pede um rei, e o rei que eles têm, o rei que eles escolhem, o rei que eles elegem é Saul. Saul não consegue instalar uma dinastia em Israel, e ele é sucedido por um rei que era um homem segundo o coração de Deus, cujo nome dele era Davi. Davi quis que a casa do Senhor não fosse uma tenda. Ele queria construir uma casa para que o nome do Senhor fosse adorado. E ele tinha um vasto império para escolher uma casa. Sabe qual foi o lugar onde ele escolheu construir o templo do Senhor? Davi construiu um templo. Pelo menos ele escolheu, quem construiu foi o seu filho Salomão, mas todos os recursos foram levantados, o lugar foi escolhido por Davi. Salomão executou o projeto de seu pai. Mas onde? No monte chamado Moriá, numa região chamada Sião. Sabe, Sérgio, Davi escolheu o mesmo monte que Abraão subiu para sacrificar Isaque. O mesmo monte, o mesmo lugar. E fez mais: em lugar de um altar de ouro, em lugar de um altar de prata, em lugar de um altar de bronze, sabe o que ele fez? Ele colocou no lugar mais sagrado de todos um altar de pedra. Que pedra? A pedra na qual Abraão amarrou seu filho Isaque.
porque mais sagrado do que qualquer ouro, mais sagrado do que qualquer prata, o que fica para sempre, e os assaltantes e saqueadores não podem levar embora, sabe o que é, Geraldo? É a pedra. Porque eu disse isso outro dia, Thomas, os montes de Israel são pedregosos, e não é de uma pedra que você leva e arranca daqui para lá, é uma pedra que é o próprio monte, é só a parte mais exaltada do monte, aquela pedra sobre a qual Abraão amarrou Isaque para sacrificá-lo, onde Salomão construiu um templo, e aquele lugar é o Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Havia um véu, na verdade, Solange, 7 véus se sucediam, separando o átrio dos sacerdotes do átrio Santo dos Santos. Lá dentro do Santo dos Santos havia 2 coisas: a pedra, e sobre a pedra uma arca dourada. Dentro da arca, uma vara de cajado, de Arão, e o maná que caíra do céu e que alimentou o povo de Deus. Só tinha isso dentro da arca. E a arca sobre a pedra, e sobre a arca a tampa que se chamava de propiciatório, porque quando o sangue era derramado ali, Deus se tornava favorável, propício a quem o buscasse. E aí você está se perguntando, Martorelli, o que essa história toda tem a ver com o Domingo de Ramos? Esse lugar sagrado foi destruído e reconstruído. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele derruba os muros, saqueia o templo, e o templo é queimado. Depois, Herodes, o Grande, reconstrói o templo, porque Neemias e Esdras haviam reconstruído os muros. A história toda daquela pedra, a história toda daquela montanha. Por volta do ano 300 a.C., Alexandre o Grande invadiu Jerusalém. Depois de Alexandre e os gregos, os macedônios, vieram os romanos no século II e dominaram Jerusalém. Aquele lugar de liberdade vigiada era o lugar mais sagrado de todos, porque o palácio que Davi construíra para si mesmo, e que era o palácio do rei de Israel, esse palácio já não era ocupado por alguém escolhido por Deus ou escolhido pelo povo, mas era o imperador romano quem constituía o novo rei de Israel. Nos dias de Jesus, Herodes, o tetrarca, era então aquele que fora designado pelo imperador para ocupar o lugar de rei de Israel. Era um embaixador romano atendendo aos interesses de Roma. Mas havia uma pedra, havia um lugar sagrado. Jesus esteve muitas vezes no templo. Vocês lembram que a primeira vez em que ele esteve no templo foi para ser circuncidado. Depois ele volta ao templo com 12 anos e ali surpreende, é o bar mitzvah, é a cerimônia da maioridade. Jesus é levado por seus pais, depois se perde de seus pais. Jesus está ali no templo. Depois ele volta outras vezes ao templo. Dessa vez, ele foi pela última vez. Os discípulos não queriam voltar para Jerusalém. E sabe por que os discípulos não queriam voltar? Porque havia no ar uma ameaça de morte contra Jesus. Os discípulos dizem claramente: se voltarmos, vamos morrer. Ao que Jesus responde: foi para isso que eu vim. E por que essa ameaça de morte? Porque há 3 anos que Jesus vinha pregando, tanto na Judéia quanto na Galileia, e ele se tornara famoso, conhecido por muitos. E a fama irritava agora todos os sacerdotes, irritava os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus era uma unanimidade nacional, todo mundo o odiava.
Todo mundo queria ver o cara pelas costas, a não ser um pequeno grupo de discípulos e admiradores. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram tratadas, pessoas que foram libertas. E Jesus vai ao encontro dessas pessoas. E eu queria que vocês entendessem o Domingo de Ramos agora. E aí? Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é visto por alguns como um rei exaltado, como um rei em glória. E ele coopera, ele pede para entrar montado. É a única vez, Heleno, que ele aparece montado em todo o Evangelho. Ele fazia viagens que levava, contando o tempo agora, 20, 30 dias andando, e a gente nunca o vê montado. Essa é a única vez em que ele aparece montado. Ele quer compor o cenário, ele vai entrar montado. Então, os discípulos tiram seus mantos e jogam sobre um burrinho, ele sobe nesse burrinho e ele quer entrar assim em Jerusalém. Ele está vindo da aldeia de Betânia e vai entrar em Jerusalém. Eu não sei se vocês sabem, e aí, João, é que a coisa pega. Quando os reis se deslocavam e tinham que descer um degrau, como esse que eu estou aqui, não havia degrau, o rei vai pular? Não vai pular. Os escravos se deitavam no chão e faziam o degrau. Ele pisava nas costas dos escravos. Era assim que Alexandre, era assim que César Augusto, era assim que eles se moviam. Se havia uma poça de lama, para o rei não pisar na lama, então as pessoas se deitavam. E os escravos, então, eles pisavam, porque os reis não poderiam se molhar, se sujar. Quando Jesus entra em Jerusalém, há uma multidão de discípulos que quer dizer a ele: eu sou o teu escravo. E eles tiram os seus mantos e colocam no chão para Jesus passar sobre os mantos. O manto é uma capa que cobre a túnica. Quem era pobre não tinha manto, só tinha túnica. Então, arrancaram palmas das árvores e no lugar do manto, no lugar do corpo, ofereceram palmas nos chãos para que Jesus passasse. E quando Jesus passava sobre o manto de alguém, sobre as palmas, era como se ele estivesse andando sobre mim, e era como se eu dissesse: eu sou teu escravo, eu sou teu escravo, eu me ofereço a ti. Hoje, a gente precisa muito redizer, memorizar e imitar aqueles que um dia disseram: sobre mim, Senhor, entra em teu reino. Sobre a minha vida, sobre o que eu sou, caminha sobre mim, Senhor. E hoje à noite a gente vai fazer isso. Vai oferecer mantos e palmas. Mantos e palmas. Para que o Senhor entre, não nessa casa, que não tem pedra, que o que há de sagrado nessa casa, o que há de santo nessa casa, está sobre essas cadeiras, não são as cadeiras. Aquilo que há santo aqui, de santo aqui, é aquilo que está sobre as cadeiras. Mas Jesus vai entrar hoje à noite aqui. Jesus vai entrar aqui entre nós e vai passar por esse caminho. E aí o meu convite é que a gente cante uma canção. E ao som dessa canção, a gente pegue os ramos
e coloque seus galhos e suas folhas, criando um tapete que nos represente. Criando um espaço de dizer: Senhor, eu me afirmo teu escravo. Assim como os reis do passado andavam sobre as costas dos homens, e eles lançavam seus mantos, suas capas douradas, para que os reis andassem sobre eles como sinal de submissão, eu me entrego a Ti, eu me ofereço a Ti. Então, eu vou pedir para que os pais peguem seus filhos e peguem os ramos. Eu vou pedir para Palha e Sueli entregarem lá atrás. E nessa liturgia que é mimeses e minemeses, nós vamos espalhar mantos e palmas neste caminho onde o Senhor vai passar. E a gente vai largar no chão. Eu queria que a gente fizesse isso com muita simplicidade. Mas não é só para lembrar. Não tem nenhuma utilidade lembrar. Fazer isso em memória de mim, foi o que Jesus disse. Ao estabelecer a Eucaristia, lembrem-se de mim. Jesus está entrando em Jerusalém. E qual é o destino dele primeiro? É o templo. E o que ele vai fazer no templo? Ele vai purificar o templo. Ele vai tirar de lá aqueles que ali chegaram com um propósito de mercado. Que hoje o Senhor nos purifique também. E ao som dessa canção, não apenas as crianças e os pais, mas cada um de nós, aqueles que se sentirem à vontade, vão lá e ao longo deste pequeno corredor, vamos largar nossas palmas, nossos mantos.
desviando da camisa para não pisar. Mas eu coloquei justamente era para avisar. Era justamente para avisar. Eu lembrei de uma fala de Gandhi. Gandhi estava proclamando a libertação da Índia. E a libertação da Índia, antes de ser dada pelos ingleses, teria que ser proclamada pelos indianos. E parte dessa libertação seria que eles queimassem todas as roupas feitas pela Inglaterra. Porque as roupas cozidas na Inglaterra, com tecido inglês e que financiava a indústria inglesa, era parte da pobreza indiana. Os indianos que queriam se meter à besta vestiam roupas inglesas. E aí Gandhi disse: vamos queimar, porque hoje tem um monte de trabalhador indiano que passa fome, porque vocês estão comprando suas roupas, aquelas que foram feitas na Inglaterra. E aí ele disse uma coisa linda, ele disse: e se depois de queimar tudo o que é indiano, o que sobrar em você seja apenas suas roupas íntimas, então vista com dignidade. E ele está pregando sobre isso, vestido só de roupas íntimas. É porque uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é ver alguém viver assim. Não há nenhuma dignidade na roupa que a gente veste, se essa roupa é manifestação de nossa escravidão. Agora eu queria celebrar a Eucaristia. Eu vou celebrar a Eucaristia crendo que aqueles que andarão por esse caminho são o corpo de Cristo ao encontro do corpo de Cristo. Esse mundo não conhecerá Jesus se não for através de mim e de você. Nós somos aqueles sucessores do burrinho, os que levam Jesus ao lugar da proclamação. Agora nós vamos celebrar a Eucaristia e vamos andar por esse caminho. E quando você estiver andando por esses ramos, por essas vestes, você será Jesus entrando em Jerusalém. Porque se há alguma esperança em Jesus, essa esperança é você. Se não for eu e você, todo mundo conhecerá Jesus. Se não for através de mim, de você, da nossa vida, mais do que de nossas palavras, se eles não enxergarem e não ouvirem e não sentirem o toque de Jesus através de nós, por onde? Nós falamos mal dos evangelistas mercenários, mas somos omissos. Criticamos quem faz por ganância, mas não fazemos por amor. Hoje, o nosso desafio não é apenas comer o pão e beber o vinho, mas é ser Jesus, ser corpo de Cristo, como Ele disse que queria que fosse, para que eu esteja em vós como o Pai está em mim. Nenhuma aula de teologia no mundo, João, pode explicar como o Pai estava em Cristo. Isso é para além da compreensão humana.
Assim como nenhuma aula de teologia no mundo pode explicar como Cristo está em mim. Mas Jesus disse que Ele estaria em mim e eu creio que Ele está. Ele está em nós. Você deve andar com cuidado aqui para não escorregar nas folhas na roupa. Mas venha. Como eu sei que Jesus andava, e à medida que Ele seguia, os olhos de quem havia colocado ali os mantos, as palmas, os ramos, era assim: Senhor, sou eu sou teu servo, sim. E Jesus sorria para eles, e havia uma canção, e eles diziam: Hosana, Hosana, que significa louvado seja, para sempre exaltado aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana ao filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Era um cântico para um rei que entra glorioso e assume seu trono. Mimeses e minemeses, lembrar e imitar. Vamos ficar de pé? A coisa mais fácil do mundo é decorar letras. Depois de 10 anos ensinando as mesmas disciplinas, Geraldo, eu chego em sala de aula e aperto o play, e flui, e vai. E a gente decora falas, decora canções. Hoje eu queria buscar em Cristo que nós nos libertássemos do sabido, do memorizado, e perguntássemos de verdade se queríamos nos render a Ele, que Ele seja nosso Senhor, nosso Rei, nosso dono, e se queremos viver para Ele, para a glória dEle. Porque senão é teatro, porque senão é farsa, é mitos, mentira. Senhor Deus, abençoa o teu povo nesse mundo e tem compaixão de nós, porque nós entramos nesse templo escravos de outro, servos e prisioneiros de uma outra realidade. Tu sabes, Senhor, o quanto nossos próprios interesses, nossas vontades, nossas paixões, nossos desejos, nossas metas e objetivos pessoais, essa fome, essa ansiedade, essa necessidade de ser glorificado pelos circunstantes que nos observam, tudo isso tem sido Deus para nós. E não adianta tirar as vestes, nem lançar as palmas e os ramos no chão para que tu passes sobre eles, se o nosso coração continua idólatra, se o nosso coração tem um outro Senhor. Por favor, que o teu Espírito seja Espírito de libertação hoje à noite, porque estamos sendo escravizados pela mentira e pela ilusão, estamos sendo utilizados como objetos por um sistema orquestrado pelo diabo para nos conduzir a vidas sem sentido. Senhor, nós estamos aqui hoje e queremos te pedir que tu nos libertes como libertastes os possessos, que tu nos libertes como libertastes os que sofriam de doenças incuráveis, porque o materialismo, Senhor, me parece uma doença incurável em mim, uma doença incurável na sociedade do nosso tempo. O individualismo, o egocentrismo é pior do que a lepra, Senhor, hoje.
disso que precisamos hoje à noite. Que tu ministres libertação dos nossos ídolos, que tu nos ajudes a quebrar os nossos deuses e que tu nos faças deitar ramos, mantos, folhas, palmas, como símbolo de nossa escravidão, submissão voluntária à tua vontade. Que quando o pão e o vinho tocar os nossos lábios, também nos toque o espírito de libertação. Em nome de teu Filho